Hoje, Direito do Trabalho, eu tenho o prazer de receber aqui no programa o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? Boa noite aos telespectadores, é uma honra aqui estar de volta à TVE. Muito obrigado, doutor Marcelo, a honra é toda nossa em recebê-lo aqui no programa e assim como nós temos uma honra muito grande em receber o doutor Giane Gabriel Cardoso, que é juiz da Justiça do Trabalho. Boa noite, doutor juiz. Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite para voltar aqui. Que bom. Com vocês. Doutor Giane já é useiro e vezeiro aqui do nosso programa, já apareceu aqui, já compareceu, já veio e nos deu a alegria de estar retornando no dia de hoje. Eu disse aqui e não quero ficar fugindo daquilo que eu disse, né? Nós temos muitas perguntas e muitas, quando eu falo, são, na verdade, diversas perguntas que nós temos que fazer aos nossos convidados. E eu vou começar com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. A primeira pergunta é do telespectador, da telespectadora Cléris, da cidade de Esteio. Tem uma ação trabalhista e em 8/6/2019 foi dado trânsito em julgado. Mas até agora não recebi nenhum retorno em relação ao pagamento da ação. Depois do trânsito em julgado, a ação não deveria ser paga? Olha, dona Cléris, o que acontece, né? No processo de trabalho, o trânsito em julgado, ele é o final da primeira etapa que nós temos. Primeira etapa que nós chamamos de processo de conhecimento, que é aquela fase onde o trabalhador busca convencer o juiz de algo, busca convencer o juiz que tem determinado direito. E essa primeira fase, ela realmente vai se encerrar com o trânsito em julgado da sentença. Significa que não há mais nenhum recurso possível, seja do seu advogado, seja do advogado da empresa, capaz de mudar, de alterar aquilo que você já ganhou, certo? Porém, após o trânsito em julgados, nós iniciamos uma segunda etapa do processo, onde nós buscamos converter aquilo que você ganhou, aqueles direitos que você ganhou, aquelas 2 horas extras que você ganhou, em números, em valores. E aí nós chamamos então da fase de liquidação. E essa fase, muitas vezes, ela também é um pouco demorada, né? Porque nós temos uma certa divergência entre o índice aplicável, o critério de correção, enfim. E, por fim, nós temos, então, Machado, a terceira e última etapa do processo, que é aquele processo de execução, que também comporta alguma discussão, sim, mas é lá no processo de execução que o crédito do reclamante tende a ser satisfeito. Então, telespectador ou telespectadora, o trânsito em julgado, ele se refere normalmente à primeira etapa do processo. Significa que a primeira etapa do seu processo foi concluída, mas que provavelmente agora você ainda tem mais 2 etapas pela frente. Doutor Giane, eu vou lhe fazer uma pergunta que chega lá da cidade de Ivoti. E quem nos manda a pergunta é o senhor Nelson. Ele diz que trabalha como motorista numa empresa e a mesma descontou contribuição sindical. Ele diz que não autorizou o desconto e pergunta se eles podem descontar mesmo assim. E caso não possam descontar, o que ele deve fazer? Seu Nelson, boa noite. Machado e senhor Nelson, com a reforma trabalhista, essa obrigatoriedade da contribuição sindical, ela deixou de existir. Mas o que pode estar acontecendo no caso concreto aqui do senhor Nelson? Pode ser que o sindicato negociou um acordo ou uma convenção coletiva por meio do qual se prevê o pagamento de valores de contribuição ao sindicato. Então, inicialmente, o trabalhador deveria buscar o sindicato para saber qual que é a origem, a base da obrigação dessa contribuição que está sendo feita em nome do trabalhador, para depois ele não concordar com isso, ele, sendo o caso, acionar judicialmente o sindicato para interromper esse pagamento e não ter pagamentos futuros.
Doutor Marcelo, o senhor André, ele mora na cidade de São Leopoldo. Ele é síndico de um condomínio e pretende contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço de portaria. Ele gostaria de saber se existe alguma forma de descobrir como é a reputação financeira dessa empresa. Estou querendo reduzir os riscos de contratar uma empresa que não pague os funcionários. E daí, doutor Marcelo? Olha, em primeiro lugar, Machado, parabenizar o seu André, né, que enquanto síndico está zelando pelo dinheiro que não é só dele, né? É muito importante que os síndicos tenham essa noção de que o condomínio, quando loca serviço, por exemplo, serviço de portaria, ele se torna um corresponsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas. É como se ele fosse um fiador, né? Ele é um garantidor. Então, para evitar surpresas, é importantíssimo fazer uma análise da empresa que se está contratando. Só que, Machado, muita gente comete um erro, um equívoco, de fazer essa análise somente no momento da contratação. Não, essa análise deve ser feita periodicamente, para que possa ser avaliada a saúde financeira da empresa, digamos, a cada 6 meses. Né? A imobiliária, ela solicita também, ela faz essa conferência de certidões negativas da empresa. E mais do que isso, o condomínio pode, leia-se, deve, buscar informações na própria Justiça do Trabalho. Se essa empresa, como ela se comporta diante de um processo. Ela faz acordo, ela cumpre os seus acordos, ou simplesmente ela acorda e depois não paga e deixa o processo rolando, ela não se defende, ela já não aparece mais nas audiências. Isso é importantíssimo para que não tenhamos no futuro surpresas para o condomínio, que é, como eu disse já, agora por lei, desde 2017, por lei, um corresponsável pelo pagamento desses direitos trabalhistas, Machado. Mas se a empresa não paga o porteiro, por exemplo, quem vai acabar pagando são os condôminos. Quem vai acabar pagando são os condôminos, sim. Então tem que ter todo o cuidado, né? Porque isso aí é um problema muito sério. Às vezes é um porteiro que trabalha há muitos anos no prédio e vai levantar uma... Não que seja desmerecido, acho que ele merece muito mais, mas vai levantar uma grana alta. E quem é que vai pagar? Bom, o brasileiro também está acostumado a pagar muitas coisas aí. Doutor Gianni, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que veio da cidade de Nova Santa Rita. É da dona Maria Helena. Ela diz que faz 2 anos que ela trabalha na prefeitura daqui e agora está grávida. Parabéns, dona Maria Helena. Ela tem direito a 120 dias de licença ou 6 meses? Boa noite, dona Maria Helena. A sua situação de trabalhar vinculada ao município de Nova Santa Rita não permite a aplicação direta da Lei 11.770 de 2008, que criou o programa da Empresa Cidadã, segundo o qual empresas cadastradas concedem, né, às suas empregadas, às trabalhadoras, uma prorrogação de até 60 dias na licença maternidade. Mas essa lei, apesar de ser uma lei federal, ela não se aplica automaticamente a estados e municípios. Os estados e municípios, eles estão autorizados, eles são estimulados por meio dessa lei a fazer a sua própria regulamentação. Então, se no município de Nova Santa Rita não tiver uma norma municipal prevendo essa prorrogação, esse direito, então a nossa telespectadora vai ter direito apenas aos 120 dias de licença maternidade, sem essa prorrogação de mais 60 dias. Só se o município tiver uma lei própria dizendo que ela fica 6 meses. Exatamente. Então tá bom. Tomara que tenha, né, dona Maria? Dona Maria Helena, aí de Nova Santa Rita. Doutor Marcelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que chegou de um telespectador há pouco.
Ele pede para não ser identificado, mas ele mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele trabalhou o ano todo sem carteira assinada. O patrão já disse que não paga férias e nem 13º. Você, como o cara aquele lá de São Gabriel disse para o coronel, mas o ele tem de velho macho, né? Ele disse que não paga férias nem 13º. E está acabada a história. E o telespectador quer saber se pode acionar o patrão na justiça. Olha, telespectador, se você está trabalhando com os requisitos lá do artigo 3º da CLT, com subordinação, de maneira não eventual, seria o caso de uma relação de emprego. E sendo uma relação de emprego, a resposta é sim. Você tem direito, teria direito a essas parcelas. Mas o primeiro desafio é ingressar com uma ação buscando o reconhecimento desse vínculo de emprego. A partir desse reconhecimento do vínculo de emprego, aí sim, como consequência, você terá direito a essas parcelas aqui, 13º, férias, ao fundo de garantia, as parcelas rescisórias, aviso prévio proporcional, enfim. A partir do reconhecimento, você terá a garantia de todos os direitos trabalhistas previstos lá na CLT e também na Constituição Federal. Tá vendo? Mas o cara disse que não vai pagar. Agora aí, vai lá meter com ele para ver. Deixa cair lá com o Dr. Gianni para ele ver se não vai deixa pagar. cair no bom Dr. Gianni que ele viu que é bom para nós. Enquanto vocês estavam lendo e comentando, eu pensei, daqui uns dias vai cair por lá em Novo vamos receber Hamburgo. essa visita lá em Novo Hamburgo. Ainda mais em Novo Hamburgo, tá? Cai lá no Dr. Gianni para você ver que é bom para tosse. Dr. Gianni, tem uma pergunta aqui da dona Regina Torres. Ela trabalha das 23 horas até as 7 horas e 48 minutos, mas sempre fica diariamente até 10, 12 horas, porque falaram que tem banco de horas. Ela quer saber se isso é certo. Ficar mais de 10 horas trabalhadas, se tenho que ter mais ou menos 11 horas de descanso. E daí, doutor Jean? Bom, analisando esse caso da dona Regina, a questão do intervalo de 11 horas, ela certamente tem direito. Começando o trabalho às 23 e encerrando ao meio-dia, às 11 horas elas são observadas. Mas o grande detalhe que ela traz aqui, que aparentemente não está sendo observado, é o limite de horas que ela pode trabalhar, além da jornada contratual, para ser válido esse acordo que ela tem com o empregador de compensação de jornada por meio de banco de horas. Via de regra, são 2 horas extras por dia, ou, ultrapassando esse limite, o acordo dessa compensação ela não vai ser válida. Não vai ser válida? Não vai ser válida. E daí ela perde o horário que ela trabalhou? Não. Todo esse horário que ela trabalhou a mais, ele vai ser pago para o trabalhador como sendo hora extra, com um adicional de 50% ou adicional mais benéfico, ou seja, em percentual superior, se previsto na norma coletiva aplicável ao caso da dona Regina. Os telespectadores às vezes me perguntam, o que o senhor tem que se meter nas perguntas lá, né? Não tem, quem tem que responder é o advogado. Mas eu dou o meu pitaco, né? Eu quero saber também, às vezes não sei. Doutor Marcelo, o senhor Sérgio Aros diz que gosta muito do programa e manda parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço para você aí. Nós também gostamos muito dos nossos telespectadores. O Sérgio Aros, doutor Marcelo, diz o seguinte: perdi minha carteira de trabalho. Fiz uma nova, fui às empresas e pedi que assinassem novamente. Elas assinaram e colocaram ressalva que consultaram livros do contador, inclusive que fiz um BO. O INSS está contestando que trabalhei de 1982 a 1984 e a carteira foi emitida em 2006. Ele quer saber o que ele faz, doutor Marcelo. Seu Sérgio, o que está acontecendo aí, né? O INSS está querendo evitar uma fraude. Está lhe oportunizando que explique como que uma carteira de trabalho emitida em 2006 tem um registro de um trabalho lá de 82, 84. Tá? Mas você mesmo já nos trouxe a explicação aqui. Você perdeu a sua carteira, fez um boletim e as empresas anotaram esse detalhe na sua carteira de trabalho. E isso está motivando o INSS a querer entender o que aconteceu, certo? E é por isso que o INSS está lhe exigindo
provavelmente está contestando, né? Deve ter aberto uma carta de exigências para você, e você terá que comprovar com outros documentos, né? Nós sabemos que o contrato de trabalho, por exemplo, nós temos o fundo de garantia, então você poderá levar até o INSS o extrato do seu fundo de garantia, lá de 82 até 84, que vai comprovar que sim, que você realmente estava empregado nessa empresa e que o que houve de fato foi o extravio da carteira de trabalho, certo? Resumindo, é possível resolver essa situação, certo? Se o INSS se recusar a resolvê-la, você poderá demandar o INSS através de uma ação lá na Justiça Federal contra o INSS, juntando todos os seus documentos para comprovar que esses vínculos realmente existiram. Doutor Gênio, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, que é de uma telespectadora lá de Santana do Livramento, a dona Milena. Santana do Livramento é a terra onde a gente encontra vinho muito bom, né? Não tão bom assim, porque o doutor Marcelo, por exemplo, toma vinho muito mais caro do que aqueles que tem em Santana do Livramento, mas isso aí é uma... Ótimos vinhos. Não é verdade, doutor Marcelo? Ótimos vinhos. Ótimos. Lá. É uma brincadeirinha isso aqui. Então vamos lá, Santana do Livramento, dona Milena. Ela diz o seguinte: meu marido faleceu no mês de outubro desse ano. Ele trabalhava e ela gostaria de saber como faz para retirar o fundo de garantia por tempo de serviço e o PIS que o marido dela tinha direito. Como é que ela faz, doutor Gênio? Dona Milena, boa noite e certamente meus pêsames pela sua perda. E em relação à sua dúvida, ela pode ser facilmente resolvida. A senhora pode sacar o FGTS e o PIS com uma certidão de dependentes perante o INSS, que a senhora pode comparecer pessoalmente a uma agência do INSS para solicitar esse documento. Estando o nome da senhora nesse documento, se dirija à Caixa Econômica Federal, que então a Caixa vai lhe franquear, vai lhe possibilitar o saque do saldo presente na conta vinculada do seu falecido marido e o saque de eventual PIS que tenha sido também depositado para ele. Não conseguindo com essa certidão de dependência, então vai ser necessário um alvará judicial, que é a segunda forma, um pouquinho mais demorada, mas é garantido que a senhora consegue sacar esses valores. Não é uma coisa muito difícil de fazer? Não, nem o alvará e nem a certidão de dependência. Que bom. Então, providencie dona Milena, e que eu tenho certeza que a senhora vai conseguir. Tá bem? Doutor Marcelo, tem aqui um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz que trabalhou 5 anos numa firma e não depositaram o fundo de garantia por tempo de serviço dele. Tenho todos os documentos de que foi descontado. Gostaria de saber se esse tempo que foi descontado e não foi pago vai contar para o INSS. Essa pergunta tem um equívoco aí, Machado, porque o fundo de garantia, ele não é descontado, né? Ele é acreditado numa conta de fundo de garantia. Provavelmente o que ele está querendo nos dizer é que o INSS foi descontado dele, mas não entrou lá no CNIS. Para todos os efeitos, não constam essas contribuições lá no INSS. Tem uma boa notícia, tá? Se a sua carteira de trabalho está assinada, e é uma assinatura fidedigna, o INSS deve reconhecer esse período, ainda que judicialmente. Não é culpa sua, não é culpa do trabalhador que o empregador não recolheu a parcela correspondente do fundo de garantia. O trabalhador não poderá ser prejudicado por essa omissão do empresário e pela ausência de fiscalização do INSS. Então, o documento, a carteira de trabalho anotada, é prova, é o início de prova que você precisa para comprovar essa relação e para que esse tempo conte lá para a sua aposentadoria futura. Não havendo recolhimentos, uma ação contra o INSS vai resolver isso aí sem problema algum. Doutor Gênio, o Carlos, que mora aqui na cidade de Viamão, quer saber o seguinte: se um funcionário demitido encontrar um emprego antes do término do aviso prévio, ele terá que pagar esse aviso prévio? Bom, o aviso prévio, ele é um direito do trabalhador e do empregador.
Por isso que a CLT prevê a possibilidade de descontar do trabalhador o valor correspondente caso ele se negue a cumprir o aviso prévio. Mas existe a exceção, que é o trabalhador consegue nova colocação no mercado de trabalho durante o período que ele deveria cumprir o aviso prévio. Então, nesse caso, o próprio trabalhador pode fazer a renúncia desse direito dele, não cumprir o período faltante do aviso prévio e esse período que está faltando do aviso prévio não vai ser descontado do trabalhador. Claro, o trabalhador só vai receber pelos dias do aviso prévio que ele tiver trabalhado, mas não vai ter a dedução das verbas rescisórias como ocorreria se ele não cumprisse nenhum dia do aviso prévio de forma imotivada. E essa questão do senhor Carlos, ela é bem tranquila de se resolver eventualmente judicialmente, se não for resolvida de forma amigável com o empregador, porque nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho disciplinando esse assunto, prevendo esses termos que eu já mencionei, e tem um precedente normativo também do Tribunal Superior do Trabalho, deixando mais explícita essa questão de que se o trabalhador conseguir nova colocação no mercado de trabalho, ele não precisa cumprir o aviso prévio e não vai sofrer a penalidade do desconto do valor correspondente. Então está. Viu como passa ligeirinho, né? A gente nem se dá conta e quando vê o tempo já está concluído. Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, abrilhantando mais uma vez e dando as suas respostas sempre positivas aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Machado, agradeço aos telespectadores e agradeço também a disponibilidade do Dr. Gianni por ter vindo aqui. Doutor Gênio, um bom retorno para Novo Hamburgo, muito obrigado pela sua participação, eu volto sempre. Obrigado, sempre que for convidado voltarei e desejo a todos nós que esse ano 2020 seja muito positivo. E será, cheio de confrarias da amizade, tenho certeza absoluta disso. Bem, lembrando para todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, 6h30. Estarei com vocês para mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá.